A paz do Senhor Jesus. Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glotonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vocês de improviso aquele dia, porque virá como armadilha sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, então, em todo o tempo, orando para que sejais tornados por dignos de evitar todas essas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. É interessante porque este texto, estes versículos, nos ensina de implicitamente a gente pode tirar dos versículos de um tempo de falta de vigilância. E Jesus prevendo isso, no versículo 36, ele disse: vigiem. E podemos ver nos dias de hoje que este tempo de falta de vigilância, já estamos vivendo esse tempo. As pessoas não estão mais tendo cuidado com as coisas em que elas estão postando e fazendo. Em Romanos capítulo 14, temos uma advertência, ou melhor dizendo, não deve ser no capítulo 14. Deixa eu achar aqui. Em Romanos capítulo 12, versículo 11, nós temos uma advertência com respeito a isso. Não sejam vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Se alegrem na esperança, sejam perseverantes na tribulação, perseverai na oração. Meus irmãos, nós não podemos, como o próprio versículo diz, ter um cuidado fraco, nós temos que prestar atenção no que nós estamos fazendo. Como Jesus mesmo advertiu lá em Lucas capítulo 21. E ele diz isso de uma maneira tão séria, porque ele diz que o dia da volta dele ninguém sabe. E esse dia pode nos pegar de surpresa. Ele diz que será como um laço, como uma armadilha, ninguém está esperando, será repentino. De maneira que, se quando Jesus voltar, nós estivermos desapercebidos, nós estivermos dormindo, nós estivermos com nosso foco nas coisas terrenas, não vai dar certo. E é exatamente isso que ele diz no versículo 34 de Lucas 21. Olhem por vocês, tá certo? Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, e de embriaguez e dos cuidados da vida. Quando alguém come demais, ela se sente sonolenta. Quando alguém bebe demais, ela se sente assim também. E os cuidados da vida é a preocupação que tiram a pessoa do foco. Jesus está dizendo de um sono espiritual. A pessoa come e bebe das coisas do mundo, ela pratica as coisas que não procedem de Deus. E está tão preocupada em agradar o mundo, em fazer as coisas do mundo, em preocupações do dia a dia, como ele mesmo diz, cuidados da vida, preocupações, tá certo? Coisas do dia, que esquece das coisas de Deus. E assim, quando Jesus voltar, você corre o risco de não ser levado, porque você não estava tendo uma ligação com Deus. É exatamente isso que Jesus nos adverte neste versículo, para que a gente não fique tão seduzido com as coisas deste mundo que a gente esqueça de orar, de ler a Bíblia, de se consagrar e a gente coloque as coisas da vida acima das coisas de Deus. É interessante porque ele fala que não somente a vigilância. Ele diz no versículo 36: vigiai, então, em todo tempo orando. Porque não adianta você prestar atenção no que você está fazendo se você não orar, porque a oração vai proteger você. A oração vai estar capacitando você de você ter discernimento para reconhecer aquilo que é certo e aquilo que não é. E ele ainda coloca isso como uma questão muito séria, para que sejais
tornados dignos de evitar todas essas coisas. Que coisas? Aí teria que ler o contexto. Ele está falando do juízo de Deus, para que a gente não pratique o juízo. Porque em Romanos capítulo 1 está escrito que as pessoas se corromperam e se desviaram da parte para com Deus de uma maneira tão grande que Deus traz sobre elas juízo, uma resposta diante de tanta maldade e corrupção em que elas têm feito. Mas, se nós estivermos vigilantes e em oração, nos tornaremos dignos de evitar todas essas coisas. Isto significa nós não participaremos do juízo de Deus, o juízo não cairá sobre nós. E ele continua, o versículo 36. Dignos de evitar todas essas coisas que acontecerão. Então, ou seja, é uma coisa que já vai acontecer, não tem como impedir. É de estar em pé diante do Filho do Homem, ou seja, de você estar em pé diante do Filho do Homem, isso significa você ser salvo, certo? Estar em pé diante dele. Isso aqui é uma expressão de juízo. Quando Deus for julgar todas as coisas e nós estivermos em pé diante dele, em pé com roupas brancas, em pé dignos de honra, porque nós vencemos, porque nós nos contaminamos com o mundo, porque nós nos mantemos fiéis a Ele, em pé diante dele, em posições de honra, tá certo? E não em questões de juízo. É o que ele nos adverte aqui, para que nós não fiquemos seduzidos com as coisas do mundo e nos esqueçamos de Deus. Em Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 14 diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, sono espiritual. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada, noite significa o período das trevas. E o dia está próximo, ele se refere ao dia de Cristo, a volta de Jesus. Rejeitemos então as obras das trevas, ou seja, aquilo que não pertence a Deus, e vistamo-nos das armas da luz. Ele está se referindo à santificação. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Basicamente é a mesma coisa. Aqui está dizendo a mesma coisa. Se santifiquem, estejam vigilantes, estejam acordados e não estejam dormindo espiritualmente para a volta de Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós temos essa mesma linguagem, aonde vai estar escrito 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. E o versículo 5 diz: Porque todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos então como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Tá certo, meus irmãos? Então, aqui é bem sério essa advertência de a gente não estar mais buscando os prazeres desta terra, porque pecado tem de tudo que é tipo, tá certo? É como ele vai continuar aqui mesmo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Se abstenham de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, basicamente, todos esses versículos estão dizendo: se santifiquem, se guardem, estejam fiéis, estejam vigilantes e acordados, porque quando Jesus voltar, para que quando Jesus voltar, ele não pegue vocês de surpresa, porque pode ser que ele volte em um momento em que nós estejamos fazendo coisas erradas, e aí complica pra gente. Então, nós temos na palavra de Deus todas essas advertências para que a gente possa então estar sendo dignos, estar sendo salvos deste período de juízo. Tá certo, meus irmãos? Isso, na verdade, é até misericórdia de Deus, para que a gente possa estar nos consertando diante dele e para que a gente possa estar, então, agora praticando o que é certo diante dele, para que possamos ser salvos pelo sacrifício que ele fez, porque, na verdade,
A Bíblia diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro, que Deus enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que salvasse o mundo. Então a vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas, mas isso depende delas. Então, que hoje, como diz o escritor de Hebreus, quando você ouvir a voz de Deus, você não endureça o seu coração, mas você entregue a sua vida a Ele e possa ser salvo deste período de juízo que nós já podemos ver iniciando e que vai se agravar cada vez mais. Mas aqueles que forem fiéis poderão ser protegidos deste período. Como diz a palavra de Deus, que a ira de Deus, o juízo dele, não é destinado para aqueles que são fiéis a ele.